Parou. Então, só para relembrar, tá? Custo minimização ou análise do custo mínimo. Né? Neste caso, a gente pressupõe que o estudo, né, as tecnologias têm o mesmo resultado ou muito semelhante e a gente compara apenas o custo. Tá? Análise de custo-efetividade. Nossa, voltei muito. Análise de custo-efetividade. Neste caso, a gente pressupõe que os resultados são diferentes, o custo pode ser o mesmo ou não. Tá? Análise de custo-utilidade, era o que a gente ia começar agora. Na análise de custo-utilidade, as consequências dos programas são medidas em unidades de tempo ajustadas por pesos relativos à utilidade do resultado para a saúde. Ou seja, para cada estado de saúde associado a um resultado, é atribuído um valor respectivo. Em termos gerais, isso significa que se pode acessar os efeitos terapêuticos sobre a mortalidade e a morbidade, por exemplo, bem como a qualidade dos anos de vida ganhos e não apenas os números absolutos de anos vividos a mais. Esta abordagem é particularmente útil e interessante na análise de programas e tratamentos que prolongam a vida, eliminando apenas os efeitos colaterais ou que produzem uma redução na morbidade, mais do que na mortalidade propriamente. É o caso da terapia com medicamento antihipertensivo e a quimioterapia para certos tipos de câncer. A análise de custo-utilidade é uma forma de avaliação econômica bem mais ampla do que a custo-efetividade. Isso aqui eu acho que eu nem trouxe um exemplo. Ah, trouxe, tá? Mas assim, só resumindo, gente, ela é muito parecida com a custo-efetividade. Só que ela é mais complexa, né, deu para entender, do que a custo-efetividade, né? Então, ela é mais ampla, por isso que a gente utiliza para oncológico, antihipertensivo. Então, nesse caso, cada resultado para cada estado de saúde você atribui um valor, né? Um valor financeiro. Na custo-efetividade, por exemplo, a gente pode comparar simplesmente assim, morbidade. Então, morbidade nem tanto, mas principalmente mortalidade, quantos anos que diminuiu de mortalidade de uma tecnologia para outra. Né? Na custo-utilidade, a gente consegue medir em valores financeiros quanto que aqueles anos correspondem, né, para aqueles pacientes ali, na verdade, sei lá, para o governo, enfim. Né? Quanto que reduzir essa morte precoce pode resultar em valor financeiro para o paciente, para a família, para o governo. Tá? Então é essa a diferença do custo-utilidade principal para a custo-efetividade. Então trouxe um estudo que diz assim: análise do custo-utilidade de uma tecnologia de reabilitação para tratamento e prevenção de disfunções músculo-esqueléticas em pés e tornozelos de pessoas com diabetes mellitus, ensaio clínico randomizado FootCare, FOCA. Tá? Então trouxe aqui para vocês Ô, darem uma Julião, olhada, depois falo. é esse daí que usa O como quali. unidade o quali? Então, normalmente que usa o quali, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, peraí. Eu acho que é, não. Mas peraí. Análise de custo-benefício, falta lá na forma mais ampla. Deixa eu só tirar uma dúvida do custo-benefício. Não, tá certo, é isso sim. Era só uma dúvida que eu queria tirar. Sim, então, foi até o que eu marquei aqui, ó. Valores de anos de vida ajustado pela qualidade, né? Que é o tal do quali. O que eu ia Eu comentar, que eu comentava, sempre, eu sempre grava sempre por causa usava mais disso, né? como isso, assim, Pra usar para como. Pra forma. gravar, É. porque, tipo, como avalia a qualidade de vida, o custo-utilidade, aí Sim. eu fazia por associação, O entendeu? que eu tava lendo aqui que eu ia explicar pra vocês, só uma coisa. Sim, é a questão do quali, tá? Mas é que tem gente que diz, tá? Que o custo-utilidade. Eu estava só vendo se não era o custo-benefício que eu ia falar isso. Mas tem gente que diz, inclusive, que o custo-utilidade é um tipo de custo-efetividade, mas que utiliza aí, por exemplo, o quali como unidade de medida. Tem autores que dizem isso, tá? É, então, assim, tanto que ele é muito semelhante, porque assim, na custo-efetividade você consegue avaliar também mensurando, geralmente não por dinheiro, né, mas você consegue mensurar o resultado daquela coisa ali. Então, quantos anos que você ganhou, quantos anos de boa qualidade de vida e tal. Então, o quali nada mais é quantos anos com uma boa qualidade, né, aquela pessoa ganhou. É uma forma de você mensurar. E aí ele tem essa diferença principal, né? E também a gente consegue medir aquilo em dinheiro. Só que o custo-benefício você avalia muito melhor.
Então, resumindo, gente, custo-minimização. Presume que a tecnologia é equivalente e o custo varia. Então, o resultado é semelhante, você avalia só o valor financeiro que você vai gastar com uma ou outra. Custo-efetividade. Resultados são diferentes, mas, né, a tecnologia pode ter o mesmo custo ou não. E aí é um estudo mais amplo. Né? Você consegue avaliar ali de uma forma mensurável, né, objetiva, mas não tanto, né, quanto a custo-utilidade. Então, assim, na custo-utilidade, você consegue atribuir um valor, tá, financeiro, mas em geral você utiliza como unidade de medida o QALY, né, que é anos de vida ajustados pela qualidade. Tá? Então, quantos anos aquela pessoa ali ganhou de qualidade fazendo uso daquela tecnologia? É basicamente isso. Tá? E aí, tem gente que diz que a custo-utilidade, mas os autores não dizem isso, tá? Isso estudando por fora, é um tipo de custo-efetividade mais específico. Se vocês quiserem pensar assim, mas com uma unidade de medida específica. Tá? Só que vocês vão ver, assim, é uma coisa muito... Se vocês forem jogar na internet, custo-utilidade, exemplo de custo-utilidade, às vezes um autor chama um estudo de custo-benefício de custo-utilidade, ou custo-efetividade de custo-utilidade, ou vice-versa, ou custo-utilidade de custo-efetividade, porque é um tipo de custo-efetividade. Então, assim, os autores, né, que vocês precisam se atentar é esse primeiro parágrafo que eu sempre trago aqui, que é o que o autor diz. Tá? Estou tentando desmistificar, trazer exemplo para a gente poder tornar mais claro, mas cada autor vai falar uma coisa sobre o tipo de estudo. Vai ter autor que vai trabalhar só com 3 tipos, tá? Então, assim, só para clarear um pouco isso, tá? E aí, beleza, custo-utilidade é o exemplo da quimioterapia, do antihipertensivo, que você vai ganhar em qualidade de vida para o paciente. Aí, nesse estudo que eu trouxe aqui do FOCA, ele avalia justamente aquilo que o Matheus perguntou, tá? Que é o QALY, valores de anos ajustados pela qualidade, tá? Já, então, um exemplo, traduzindo, né? Eu botei isso aí para facilitar. Um exemplo de análise de custo-utilidade em medicamentos pode ser a comparação entre diferentes opções terapêuticas para uma doença crônica, como a diabetes. Em vez de apenas analisar a redução de custos e a efetividade em termos de melhoria da saúde, a análise de custo-utilidade também considera a qualidade de vida do paciente, ou seja, como a intervenção impacta a sua funcionalidade e bem-estar. Tá? Então, acho que ficou respondida aí a pergunta do Matheus. Beleza? E agora, custo-benefício, o último tipo de análise. É atribuído um valor monetário às consequências dos programas de saúde, de forma a torná-los mensuráveis e compará-los com os custos. É potencialmente a forma mais ampla de análise, no qual pode-se ter certeza se os resultados benéficos de um programa justificam os custos. Mas a mensuração dos problemas normalmente acarreta grandes dificuldades, porque atribuir a um conjunto de benefícios um valor em dinheiro, além de limitado enquanto método, é bastante complicado em termos práticos. Embora esta seja teoricamente o método de avaliação mais abrangente, na prática, a análise do custo-benefício tem utilização mais restrita do que a análise de custo-efetividade e de custo-utilidade. Limita-se à comparação dos custos e consequências para a saúde, expressos ambos em termos monetários. Então, aqui, análise de custo-efetividade do tratamento medicamentoso em hipertensos. O que ele fez aqui? Diferente lá da custo-utilidade, a gente avaliaria, por exemplo, quantos anos de qualidade aquela pessoa ganhou, né, com qualidade, depois de fazer uso de um antihipertensivo. Nesse caso, ele atribuiu, né, através dos cálculos dele, a cada redução de 1 milímetro de mercúrio, né, que nesse aqui eu não sublinhei, ele bota a cada redução de 1 milímetro de mercúrio, quanto que você consegue, né, economizar de dinheiro. Então, por exemplo, quanto que isso vai impactar num sistema aí de governo? Então, quanto que o SUS vai parar de internar um paciente com AVC? Né? Então, a cada milímetro de mercúrio, quanto que equivale aí em reais? É meio que isso. Só que isso é uma coisa meio que subjetiva, né? E por isso, às vezes, não cai tanto em desuso. Na minha concepção, né, enfim, tudo que eu já estudei, eu já tive a oportunidade de trabalhar com medicina baseada em evidências, né, numa consultoria e tal, que mais o pessoal gosta de trabalhar é a custo-utilidade, porque fala da qualidade de vida do paciente. Quando você coloca isso no relatório, acaba enchendo o olho aí do pessoal, né? Mas a questão financeira também é importante, tá? Então, a grande diferença do custo-benefício, né, aqui até um exemplo de custo-efetividade, mas, né, que na minha concepção se aplicaria no custo-benefício, você consegue atribuir um valor financeiro para uma determinada coisa, tipo, reduzir 1 milímetro de mercúrio, quanto que isso resultou em dinheiro, né? Diferente da custo-utilidade, que a gente diz ali em anos de qualidade, né, que aquela pessoa ganhou.
Mas isso quer dizer que o custo-utilidade nunca vai trazer um valor financeiro? Não. Ou seja, gente, é complexo, é tudo misturado? É. Mas assim, tentem se prender ao conceito principal da custo-minimização. Pensar sempre em alternativas que são equivalentes, mas que o custo varia. Custo-efetividade, né? O custo pode ser igual ou mudar, mas o desfecho é diferente. Tá? Custo-utilidade, a gente tem ali a questão da qualidade de vida sendo avaliada, mas pode ser considerado até um exemplo de custo-efetividade. De custo-efetividade, tá? E a custo, o benefício, tá? A gente atribuindo um valor monetário específico, tá? Para aquele desfecho e como que aquilo vai impactar no sistema de saúde. Então, lembra desse exemplo que eu dei aí. Diminuir 1 milímetro de mercúrio da pressão sistólica, nesse estudo, inclusive, eles separam, né? Quanto que isso vai impactar no sistema de saúde. E aí você compara as duas tecnologias. Mas, como disse aqui, é muito abstrato, né? Você trabalhar atribuindo valores a um resultado desse. Tá? Deu para entender melhor, gente? Aqui, não sei se eu compliquei mais ou simplifiquei mais isso. Eu ia falar pra gente bater né? a questão. Então vamos lá. Letra A, que era correta. Na análise de custo-benefício, atribuir um valor monetário às consequências dos programas de saúde, de forma a torná-los mensuráveis e compará-los com os custos. Foi o exemplo lá do último que eu dei da pressão arterial. Né? Então, é uma forma boa, né, para facilitar, mensurar, quem olhar ali vai saber? Mas no final, né, não é bem exatamente o que acontece. A análise de custo-efetividade é particularmente útil e interessante na análise de tratamentos que produzem uma redução da morbidade mais do que na mortalidade propriamente. Então, relembrando, custo-efetividade, né? São medidas unidades naturais ou físicas, como anos de vida ganhos ou em casos corretamente diagnosticados. Nesse caso, as terapias não apresentam os mesmos resultados. Existe sempre a possibilidade de se obter melhores resultados com os mesmos custos, gerando economia. Esse aí foi aquele exemplo que eu disse que eu tenho 2 tratamentos, um novo e um antigo. Quais são os benefícios que a gente trouxe? E aí aqui ele fala, é útil e interessante na análise que reduz uma redução da morbidade, mas não do que reduz a mortalidade? Não, muito pelo contrário, né? É mais fácil você avaliar ali um desfecho mais clássico. Como eu falei, na custo-efetividade, a gente tem que ter algo mensurável em termos de valores, principalmente. Né? Então, quantos anos de vida aquela pessoa ganhou a mais? Quando a gente está falando de morbidade, a gente fala muito de qualidade de vida. Então, neste caso, que estudo que estaria mais associado à redução da morbidade? Custo-utilidade, que é a da Quali. Né? Certo? Deu de entender essa? Sim. Letra C. Ela é pouco. Aí agora sobre avaliação econômica em saúde. É pouco útil para saber se o procedimento, serviço ou programa pode causar mais benefícios do que malefícios às pessoas que acatarem as recomendações? Não, muito pelo contrário, né? Ela é utilizada para isso. Na análise de custo-utilidade, as consequências dos programas são medidas em unidades naturais ou físicas, como os anos de vida ganhos? Não, é a efetividade. Acho que tá trocada a D e a I. Isso, e na análise de custo-efetividade, as consequências são medidas em unidades de tempo ajustado por peso relativos ao resultado. É uma ao contrário da outra, tá? Depois vocês batem direitinho, olhem de novo esses estudos, tá? Quiserem revejam essa aula, essa parte, porque eu acho que é uma coisa importante que geralmente a gente embaralha na cabeça. Eu mesmo, né, já trabalhei com isso bastante tempo, mas sempre me embaralho. E o que eu falei, assim, vocês vão pegar estudo para ler, né? Às vezes, aquele estudo fala que é uma coisa e a outra. Né? Mas isso não é que esteja errado necessariamente, mas se vocês forem pegar outro autor, ele também vai dizer outra coisa. Então, assim, é meio complexo, mas vamos nos prender principalmente aquilo que está descrito no livro, que era sempre o primeiro slide que eu trazia de cada assunto. Tá bom? Então, agora prosseguindo. Né? Administração aplicada à gestão hospitalar. Vamos lá. Na filosofia administrativa, conhecida como administração flexível, que pode ser implantada na gestão de uma farmácia hospitalar, vamos marcar aí o que é correto. O trabalhador deve ser visto como um ente criativo e inteligente no cotidiano do trabalho. Letra B. A principal tarefa dos indivíduos é o cumprimento de ordens superiores, sendo vetada a utilização do processo criativo nos meios de produção. Letra C. Ocorre a substituição dos organogramas matriciais por organogramas funcionais.
Letra D. Não é admitida a incorporação da produtividade aos salários, mas existe uma maior preocupação com o trabalhador. O controle de qualidade é realizado em algumas etapas do processo e não apenas no final dele. Então vou dar aí um tempinho para vocês pensarem, tá? E aí vocês me respondem. Eu acho que só pelo nome, né? São 3 tipos diferentes aí. Eu acho que dá para vocês responderem essa. Alguém se habilita a responder essa? Pode Letra responder. A. Letra A. Então, eu vou trazer aqui algumas definições, mas assim, quando o nome fala administração flexível, diferente de um Fordismo, um Taylorismo, né, aquelas coisas que a gente aprende às vezes até na sociologia lá na escola e tudo mais, ela é muito mais flexível. Né? Ué, acho que alguém está solicitando aqui o acesso. Felipe. Ela é muito mais flexível, né? Então, diferente de uma cadeia fechada, tipo um Fordismo, né, que a gente estuda na escola e tudo mais. Seria aí o oposto dessa administração flexível. Então faz sentido. Ai, gente. Faz sentido que a letra A seja correta. Pronto. Né, que diz o seguinte: o trabalhador deve ser visto como um ente criativo e inteligente no cotidiano do trabalho, diferente de um Fordismo, que a gente é uma engrenagem, né, grande, a gente é só um pedaço daquela máquina que não vê o todo e tudo mais. Então, o que é a administração aplicada à gestão hospitalar diz? Depois eu deixei aqui para vocês lerem, tá? Ela apresenta as seguintes características. O trabalhador deve ser visto como ente criativo e inteligente no cotidiano, trazendo resultados positivos para a produtividade e melhoria da qualidade do produto. Claramente, né? Letra A. Capacitação e aperfeiçoamento passa a ser um processo contínuo e permanente. Sim, né? Porque você tem que ser crítico no seu trabalho. Salários passam a ser negociados de forma flexível. Então, aquela questão de você incorporar a produtividade é permitido. É muito mais flexível você trabalhar o salário do seu trabalhador, né? As chefias deixam de ser entidades e passam a participar do cotidiano, tendo em vista discutir e aperfeiçoar permanentemente o processo de trabalho. E a gente substitui o organograma funcional por matricial. Então, aqui que diz o contrário, né, do organograma matricial por funcional, está errado. O que é um organograma matricial? O que é uma matriz? Né? Até da química a gente trabalha isso. É uma coisa misturada. Né? Então, não necessariamente, claro que sempre vai haver uma hierarquia, mas assim, não é uma coisa fechada, tipo no organograma funcional. Você tem ali o gerente, aí o abaixo dele, aí um auxiliar ali abaixo dele, né? E o que está aqui abaixo nunca pode chegar no de cima. Não é bem assim, né? As pessoas trabalham em conjunto numa administração flexível. Então, ocorre a substituição do organograma funcional pelo matricial. Tá? E aí a mesma coisa se aplica à letra B. Não é apenas cumprir ordens, né, sendo vetada a utilização de processo criativo. Não. Né, todo mundo trabalha em conjunto, dá suas contribuições, é criativo e tudo mais. E controle de qualidade realizado em apenas algumas etapas e não apenas no final dele. Tá? Ele não é. Ele é realizado em cada etapa do processo, que permite conhecer mais detalhadamente as falhas e minimizar a quantidade de perdas. Então, na administração flexível, a gente também está muito preocupado com aquele conceito de qualidade total. Né? Então, você estudar todas as etapas é importante, e não apenas algumas etapas, né, como está propondo aqui. Tá bom? Então, assim, é um tipo de conceito que nunca foi trabalhado pela VUNESP aí. É um capítulo que eu digo aí ser simples, né, mas no último ano eles trouxeram pra gente. Depois Aquela questão ali, desculpa, só do organograma, ali tá trocado, então. Tá trocado, isso. O matricial é aquele que as pessoas trabalham misturado. Não tem isso de o chefe que tá ali intangível para aquele funcionário que é um auxiliar. Né? E no funcional, não. Você tem um chefe ali, uma cadeia hierárquica, tipo no exército, né, bem fechadinha, e aí, por exemplo, o auxiliar não pode chegar ali naquela pessoa de cima diretamente. No exército é bem assim. Né? Então, o meu auxiliar, que é o meu soldado, comigo ele fala diretamente, mas, por exemplo, para ele falar com o comandante, primeiro ele tem que passar por mim, que aí eu passo para minha chefe, e assim vai. Né? Então, nesse caso da administração flexível,
Não é assim. Então a gente está substituindo o organograma funcional pelo matricial, por isso que está errado, tá? Pessoal rindo aí, hein, gente? Mas é a carreira que vocês vão entrar. Enfim, tá? Seguindo aqui, um assunto que eu gosto, seleção de medicamentos, tá? Então agora a gente vai trabalhar cada etapa, né, nesse momento aí do ciclo da assistência farmacêutica. Então, simples essa aqui. Entre os critérios utilizados para a seleção de medicamentos, pode citar corretamente: reservar novos antimicrobianos para tratamento de infecções por micro-organismos em que o novo produto seja superior aos anteriores, de acordo com os ensaios clínicos comparativos. Escolher sempre que possível, entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, 2 representantes que possuam as mesmas características farmacocinéticas. Priorizar formas farmacêuticas acondicionadas em embalagens para grandes quantidades. Escolher sempre que possível, entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, 2 representantes de cada categoria química. E letra E. Preferir a inclusão de associações fixas, a não ser quando o efeito terapêutico dos fármacos isolados justificarem o uso em separado. Então vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem, reflitam, releiam cada uma. Eu acho que só com o conhecimento de vida que a gente tem dá para responder essa aí, mas é importante esse assunto. Pronto, alguém se habilita aí a responder essa? Aham. Letra A, né? Então assim, essa aqui eu até trouxe pra gente discutir cada um. Então, reservar novos antimicrobianos para tratamento de infecções por micro-organismos em que o novo produto seja superior aos anteriores, de acordo com ensaios clínicos comparativos. Faz todo sentido, né? Então, assim, no hospital que eu trabalhava, eu fazia parte da CFT, né? Que é a Comissão de Farmácia Terapêutica. Tinha alguns medicamentos, geralmente até mais caros e que são novos, tipo uma tigeciclina da vida, que nem é tão novo, né? Mas enfim, esses medicamentos mais recentes, né? Diferente aí de uma penicilina, de um meropenem, a gente tem um controle maior para aqueles micro-organismos, né, que ainda não são resistentes a eles, mas que são multiresistentes a várias outras drogas, é o que faz sentido. Né? Então, para isso, normalmente a gente tem protocolos, aí para ter liberação tem que passar pela aprovação da comissão de farmácia terapêutica primeiro, né? Tem algumas alternativas que a gente pode fazer. Então, a letra A é a correta. Letra B. Escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, 2 representantes possuem mesmas características farmacocinéticas, não faz sentido. Então, um exemplo, né? Fármacos lá, tipo um salbutamol e um salmeterol da vida, né? Então, para asma, tem aqueles que têm ação curta e ação longa. Por que eu vou pegar, tipo, um salbutamol e uma terbutalina que tem ação curta, se eu posso ter um salbutamol que tem ação curta e um salmeterol que tem ação longa na minha padronização? É melhor, né? Não faz sentido você ter 2 coisas que têm a mesma característica farmacocinética, que o tempo de minha vida é igual e tudo mais, né? Então tá errada essa. Priorizar formas farmacêuticas acondicionadas em embalagens para grandes quantidades. Isso é péssimo. Então eu, por exemplo, agora cheguei aqui, lá o pessoal compra um medicamento lá, que é o Saccharomyces, né, que é um probiótico, em frasquinho. Isso acontece também com o omeprazol. Aí, se eu preciso dispensar para o meu paciente 10 só, como é que eu vou abrir o frasco e dar para ele se eu não tenho como fracionar? Né? Então, o ideal é sempre trabalhar com embalagens menores ou, né, com blister e tudo mais, tá? Para você poder fracionar aí mais facilmente. Letra D. Escolher sempre que possível entre os medicamentos de mesma ação farmacológica, 2 representantes de cada categoria química. Não faz sentido, né? Você seria um representante de cada categoria no máximo, tá? Para você não ter repetidos. A ideia da seleção é sempre você enxugar ao máximo e atender, né, as principais condições que você tem ali. Você precisa atender todo mundo, mas também precisa otimizar a sua organização. Letra E. Preferir a inclusão de associações fixas, a não ser quando o efeito terapêutico dos fármacos isolados justificarem o uso em separado. Então, não, nunca você vai preferir associações fixas, né? Então, existem exceções.
né? Então, que é o contrário, né? Então, um clavulin da vida, amoxicilina com clavulanato. Então, é comprovado que a associação deles é muito melhor do que a da amoxicilina sozinha, embora em alguns casos a gente ainda utilize a amoxicilina sozinha, né? Então, nesse caso, faz sentido ter na seleção um clavulin. Mas outros fármacos, tipo tem aqui, ai meu Deus, eu tô criticando muito, mas enfim. Então, às vezes, um carisoprodol com paracetamol, com não sei o que, não faz sentido ter isso, gente, numa seleção de uma farmácia hospitalar. Isso a pessoa compra fora. Então, assim, o ideal é você ter, às vezes, sei lá, Paco, né? Codeína com paracetamol. Ele é até bem utilizado junto. Mas, às vezes, você pode ter a codeína e o paracetamol separado, né? Vai usar o paracetamol para uma coisa, a codeína para outra, quando quiser associa os dois, né? A não ser que você tenha estudo muito claro que só usa aqueles dois juntos, ou que é muito melhor, né? Fora isso, né, você pode utilizar e deve dar preferência para selecionar aquelas que não são associações. Beleza? Para você poder utilizar para mais casos. Agora mais uma sobre seleção. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Então aqui é sobre substituição e alternativa farmacêutica. Substituição farmacêutica. Exemplo, fornecer omeprazol em vez de pantoprazol. Substituição terapêutica. Fornecer estolato de eritromicina em vez de estearato de eritromicina. Substituição farmacêutica. Fornecer ampicilina em suspensão ao invés de ampicilina em cápsulas. Alternativa farmacêutica. Substituição de um medicamento que contém um fármaco diferente, mas que pertence à mesma classe farmacológica. E alternativa terapêutica. Substituição de um medicamento que contém o mesmo fármaco, a mesma dosagem e difere em relação ao sal, éster, forma farmacêutica ou via de administração. Então aqui, ó, só para pensarem, tá? Alguns são exemplos e outros são a explicação do que é. Então tentem puxar aí da mente o que é uma substituição e uma alternativa e o que é farmacêutica e terapêutica. Tá? Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nessa questão. Então vamos lá, alguém se habilita a responder essa? Alguém lembra aí dos conceitos? Não precisa falar não, tá? Só dizer a alternativa. Então o gabarito dessa é a letra C. Vamos lá relembrar, tá? Trouxe a tabelinha lá do livro. Então nós temos as alternativas e as substituições, farmacêuticas e terapêuticas. Então, alternativa farmacêutica. Medicamentos que contêm o mesmo fármaco, mesma dosagem e diferem em relação ao sal, éster, forma farmacêutica ou via de administração. Alternativa terapêutica. Medicamentos que contêm diferentes fármacos, tá? Mas que pertencem à mesma classe farmacológica, apresentam o mesmo efeito terapêutico quando administrado em doses terapeuticamente equivalentes. Substituição farmacêutica é o ato de fornecer uma alternativa farmacêutica no lugar do medicamento prescrito. E substituição terapêutica é o ato de fornecer uma alternativa no lugar do medicamento prescrito. Então, a substituição e a diferença, né, de substituição para alternativa é simples. Substituição é o ato de fornecer, né, ou uma alternativa farmacêutica, tá, no lugar do medicamento prescrito, no caso da substituição farmacêutica. E na substituição terapêutica, você fornecer uma alternativa terapêutica, né? Mas o que seria uma alternativa farmacêutica e uma terapêutica? Na farmacêutica, é o mesmo fármaco, só muda o sal, o éster. Então, foi o exemplo lá que ele deu aqui na substituição farmacêutica. Estolato de eritromicina por estearato de eritromicina. Sulfato de codeína por fosfato de codeína. Então, o fármaco é o mesmo, só muda o sal. Então, essa é uma alternativa farmacêutica, né? Lembra aí do fármaco, tá? E a alternativa terapêutica já envolve a terapia. Então, são fármacos diferentes, mas que terapeuticamente, né, têm o mesmo efeito. Tá? E aí, nesse sentido, nós temos a substituição terapêutica. É enoxaparina por fraxiparina, omeprazol por tantoprazol. Então, são fármacos diferentes, nesse caso até de mesma classe farmacológica, mas que vão ter um efeito terapêutico igual.
Tá? Eu faço isso, tá? Então, por exemplo, meu pregão agora deu problema do omeprazol, a empresa não está querendo entregar. Aí eu tinha pantoprazol. Vai contra a seleção que eu falei agora? Vai, né? Porque assim, o ideal é você ter uma alternativa só, mas às vezes a gente acaba tendo os dois justamente por causa desses problemas no serviço público. Mas enfim, o que eu faço? Uma substituição terapêutica. Então eu já dou para o paciente pantoprazol no lugar do omeprazol. Tá? Faço intervenção com o médico e tal, mas é uma substituição terapêutica. O fármaco é diferente, mas o resultado, o efeito terapêutico é equivalente. Tá? Então entenderam, gente? Eu acho que é bem simples esse conceito. Então lembrar, substituição é o ato, alternativa é a troca que você faz, né? Os medicamentos em si. Uma alternativa farmacêutica, lembra fármaco. São fármacos iguais, mas com sais diferentes. Terapêutica, fármacos diferentes, mas que o resultado terapêutico, o efeito terapêutico é semelhante. Tá? Então vamos voltar lá. Gabarito letra C. Substituição farmacêutica. Então uma substituição, tá? É o ato, então, de fornecer ampicilina em suspensão em vez de ampicilina em cápsula. Então farmacêutica é o mesmo fármaco, né? Nesse caso aqui é só uma apresentação diferente, não seria o caso do sal, mas é a apresentação. Tá? Letra B, estolato de eritromicina em vez de estearato de eritromicina. Neste caso é uma substituição também farmacêutica. É o mesmo fármaco com sal diferente. Omeprazol versus pantoprazol é uma substituição terapêutica. São fármacos diferentes, mas com o mesmo efeito terapêutico. Né? Alternativa farmacêutica, substituição de um medicamento que contém um fármaco diferente. Não, o fármaco é igual. Né? E alternativa terapêutica é um fármaco diferente, que seria o correto, mas com o mesmo efeito terapêutico. Beleza, gente? Entendido aqui a substituição e a alternativa? Só relembrando aí esses conceitos. Prosseguindo, agora um assunto chato, mas importante. Abastecimento e gerenciamento de materiais. Então, assinale a alternativa que completa correta respectivamente as lacunas do texto a seguir, a respeito dos métodos de programação de estoques de medicamentos e materiais de consumo em uma unidade hospitalar. O método ... é o que permite fazer previsão de estoque para mais de um período. É de difícil aplicação por exigir utilização de muitos dados. A média ... é a média de consumo eleita para funcionar como precursora de outros parâmetros de dimensionamento de estoques na área hospitalar. Então, vou dar aí um minutinho para vocês lerem a alternativa, tá? E responderem essa questão. Gente, fica comigo, tá? Não vou entrar em farmácia clínica hoje, a gente marca mais uma aula para vocês não fritarem a cabeça de vocês. Então, falta pouco, vamos finalizar já essa aula. D. Letra B. Tá? Então vamos discutir, porque acho que eu nem trouxe aqui. Tá, trouxe. Tá? Letra B. Foi Felipe que falou? Olha eu entregando a pessoa, né? Ai, meu Deus, eu sou péssimo. Então é o método dos mínimos quadrados que permite fazer previsão de estoque para mais de um período. É de difícil aplicação por exigir utilização de muitos dados. A média móvel ponderada é a média de consumo eleito para funcionar como precursora de outros parâmetros de dimensionamento de estoques na área hospitalar. Não está errado, é aritmética móvel mesmo. Estava certo, Felipe, é a letra D. Tá? Essa móvel ponderada não é muito boa, não. Tá? Mas aí eu já vou explicar por quê. Desculpa, tu respondeu certo. Tá? Foi só para testar o sistema. Ver se vocês estavam acordados. Então vamos lá. Vou ler e eu explico para vocês cada método. Método dos mínimos quadrados. É um método que permite fazer previsão para mais de um período. É de difícil aplicação por exigir utilização de muitos dados. Era o que estava escrito lá, né? Não recomendado na área de medicamentos e materiais médicos hospitalares por apresentar ao hospital, né, dados de consumo sazonais e pela falta de interesse da administração hospitalar em fazer previsões para grandes períodos. O que é o método dos mínimos quadrados? Lembra daquela equação y igual a x mais b? É basicamente isso, tá? Então é um método que você vai botar ali... precisa de muitos dados, mas você vai fazer uma curva, então você vai fazer um gráfico mesmo, y igual a x mais b, e você vai ver o consumo ao longo do tempo naquele gráfico. Qual é o benefício de você fazer um método desse? Lembra, quem sabe y igual a x mais b, né, aquela equação de primeiro grau, se você tiver o dado ali, por exemplo, do tempo, eu quero saber quanto que eu preciso para daqui a 10 meses. É só jogar um dado, né? Então, sei lá, ele é o valor de x, você bota na equação e acha.
Só que a gente sabe que na farmácia hospitalar nada é tão perfeitinho como uma reta, né? Os fluxos são sazonais, né? Então um mês tem influenza, o outro mês tem, sei lá, Covid, o outro mês é disenteria, né? Então assim, esse método não funciona bem por causa disso. É um método que você vai fazer uma curva, né? Na verdade uma linha, né? Mas é uma curva, y igual a x mais b, você vai pegar os seus dados ali e vai planilhar. Mas para medicamento não funciona muito bem, tá? Já a média aritmética móvel é a média de consumo eleita para funcionar como precursora de outros parâmetros de dimensionamento de estoque na área hospitalar. Na determinação do quanto comprar, é necessário empregá-la juntamente com o estoque de segurança e análise ABC de valor. Então, média aritmética móvel é a média, a mesma aritmética que a gente sabe, né? Pega, por exemplo, dois valores ali e soma e divide por 2. Móvel por quê? Porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Se eu quero pegar os últimos 6 meses, pego os 6 meses mais recentes. Quero 8 meses, últimos 8 meses. Consigo ir um pouquinho para trás, pegar 6 meses anteriores, né? Normalmente quando a gente faz tabela, né, na farmácia hospitalar, outro dia até estava montando uma, a gente tem que pensar os meses que a gente vai pegar ali para se programar, né? Então, e eu sempre estou mudando os cálculos, porque às vezes assim, eu entro na minha tabela, mas está ali a média dos últimos 6 meses, mas eu quero modificar, quero pegar de 8 meses, quero só 4 meses, porque às vezes aquele dado ali não está funcionando muito bem, porque eu tive, sei lá, dentro eu botei que foi consumo, mas na verdade eu descartei aquele medicamento. Enfim, é uma média que a gente consegue realmente modificar. A média ponderada, né, não é muito aplicada. O que é média ponderada? Né? Quando a gente atribui pesos diferentes aos meses, né? E nesse caso a gente normalmente não aplica na farmácia hospitalar, a gente faz uma média simples mesmo. É possível utilizar uma média ponderada? É. Se você tiver muito bem um conhecimento de sazonalidade, que naquele mês ali específico você utiliza muito mais tal medicamento, tudo mais, você poderia ponderar, né, aquele consumo ali. Mas geralmente é mais difícil da gente fazer. Então a média de consumo eleita para funcionar como precursora de outros parâmetros foi a correta que o Felipe falou. É a média aritmética móvel, aquela média simples que a gente aprende na matemática básica. Tá bom? Entenderam, gente, aqui os tipos de métodos que a gente tem para calcular? Sim. Então, prosseguindo aí. Considere agora uma questão de cálculo, quem tiver com papel aí ou quiser fazer na calculadora do celular, tá? Vamos lá. Considere um medicamento que tem consumo mensal médio de 300 unidades e tempo de abastecimento de 15 dias. Sabendo-se que o estoque de segurança desse medicamento é de 50 unidades, o ponto de ressuprimento em unidades deve ser de... Então vou dar aí um pouquinho mais de um minuto para vocês pensarem essa. Queria que alguém fizesse a conta aí, se não lembrem do gabarito, né, que já caiu ano anterior, dessa questão. Então vamos lá, alguém se habilita a responder essa? B. Letra B. Né? Então vamos relembrar o ponto de ressuprimento. Gente, o que é ponto de ressuprimento? Como o próprio nome diz, é um parâmetro que vai me dizer o momento que eu preciso saber, né? O momento que meu estoque atinge, que eu preciso fazer uma nova compra, né? Então, ou também chamado de ponto de requisição, o nível de estoque é o que ao ser atingido sinaliza o momento de fazer uma nova compra, evitando posterior ruptura. A fórmula dela é bem intuitiva, né? Então, o ponto de ressuprimento é o consumo mensal, né, que neste caso a gente utiliza a média aritmética móvel, como o Felipe falou, vezes o tempo de abastecimento em meses, né? Então, a média aritmética móvel é uma média, né, por mês de quanto que eu consumo, né? Multiplico aquilo por tempo de abastecimento em meses, né? Então, né, multiplicando uma coisa pela outra,
você vai ter aí então a quantidade de estoque. Por quê? A média, o consumo médio, ele é assim, 30 comprimidos por mês, né? Então, se eu multiplicar por 5 meses, corto mês com mês, né, vai dar um número de comprimidos. Né? Enfim, da matemática aí pensando, uma unidade vai cortar a outra e vai dar um número aí de comprimidos, por exemplo. Mais o estoque de segurança, que depende da classificação ABC, né, que vocês lembram aí do simulado, que vai me dizer aí uma certa, além da XYZ também é importante, mas a ABC vai dizer aí, né, de criticidade do meu estoque, o que é mais importante, o que eu posso ter que é mais barato e aí eu posso ter um estoque de segurança maior, né, que seria aí a classe C, enfim. Então é intuitivo porque é eu pegar eu sei quanto é o meu consumo, e eu sei quanto tempo eu demoro para me abastecer, quanto tempo que eu demoro para receber aquele produto. Então se é 5 meses e o meu consumo é 10, então vai ser 10 vezes 5, 50. Então eu preciso ter ali 50 comprimidos para que ao longo desses 5 meses, né, eu consiga fazer o pedido. Mais um estoque de segurança, porque uma ruptura, alguma coisa pode acontecer aí no meio. Então aí digamos que meu estoque de segurança é 15. Né? Então somando 15 mais 50, 65. Sabe, é uma coisa bem assim a se pensar. A gente usa isso muito intuitivo no dia a dia. Hoje mesmo, sei lá, estava fazendo compra. Aí eu olho lá, fiz o inventário. Eu vejo que eu tenho 1000 de pironas. Mas o meu consumo é de 500. E eu sei que o meu ponto, né, de ressuprimento, meu tempo, né, de abastecimento é de 2 meses, que é o tempo que o fornecedor tem para me entregar. Então, eu já passei, na verdade, do meu ponto de ressuprimento, que eu tinha que ter um estoque de segurança ali. Né? Isso é um exemplo. Então, digamos que meu estoque de segurança é 200. Então, quando chegou em 1.200, eu tinha que ter já parado e feito meu pedido, porque eu ia ter esses 200 aí de segurança e 1.000 que eu sei que vai dar para os 2 meses que eu tenho pela frente. Tá? Então, acho que tá claro esse conceito de ponto de ressuprimento para vocês? E como que calcula? Acho que sim, né? Então, nesse caso aqui, ele deu 300 unidades, tempo de abastecimento 15 dias. Lembrando que a gente tem que converter para meses, que dá o quê? 0,5 meses. Né? Então, 300 unidades vezes 0,5 meses vai dar quanto? Deixa eu fazer a conta. Dá 600, não é isso? Não, gente. Viajei. 150. É metade, né? Que é 1 sobre 2. Ora, 150, mais 50, porque vai falar, uai gente, como assim que o negócio é maior, enfim. E o estoque de segurança ele já dá, que é 50 unidades. Então, sendo 50 mais 50, 200, tá? Simples essa questão. Esse cálculo de ponto de ressuprimento é importante vocês saberem. E é importante vocês saberem também que lá no livro ele diz mais ou menos como é que você calcula o estoque de segurança de acordo com a classificação ABC. Né? Então, deem uma olhada nisso e deem uma lembrada, tá bom? Classe A, B e C, como é que calcula o tempo, o estoque de segurança, que ele poderia não dar, tá? E aí, então, vamos falar da famigerada curva ABC. Né? Itens de classe C devem ter um estoque de segurança menor que os de classe B? Itens de classe B devem ter um estoque de segurança menor que os de classe A? Letra C. É recomendável que os itens de classe A tenham alto índice de rotatividade para permitir maior capital de giro disponível, evitando imobilização de recursos? D. Itens classe A são aqueles que, mesmo representando o maior número, correspondem à menor parte do investimento e devem ser priorizados pela administração? E letra E. A fórmula que define o estoque de segurança para itens de classe B é média aritmética móvel vezes frequência de compra em meses. Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem essa. Tá? E aí vocês me respondem. Letra C. Ixi, Felipe, será que eu botei o gabarito errado de novo? Não vou nem falar mais nada, porque a hora tá fogo. Vamos lá, gente. Então vamos trabalhar cada uma e a gente vê aqui qual é a certa. Letra A. Item classe C deve ter um estoque de segurança menor que classe B? Gente, lembrando, né? Curva ABC. Então, a curva A, normalmente, né? Itens de classe A são aqueles que, em menor quantidade, mobilizam um grande capital, né? Envolvem muito dinheiro. Então, os medicamentos mais caros. Poucos medicamentos envolvem muito dinheiro. Classe B é mais ou menos. E classe C são aqueles que
grande quantidade daqueles itens e muitos itens correspondem a um valor muito menor do que aqueles de classe A. Consequentemente, classe C eu consigo ter um estoque de segurança maior, porque eles envolvem um valor financeiro menor. Menor. Já os de classe A eu tenho que ter um estoque de segurança menor, porque eles envolvem muito dinheiro e eu também não posso correr o risco de vencer isso e descartar, né? Então, o item classe C deve ter um estoque de segurança menor que o de classe B? Não, tem que ser maior que o de classe B, porque ele é mais barato. Itens de classe B devem ter um estoque de segurança menor que os de classe A? Não, maior, porque ele também é mais barato que os de classe A, né? Letra C. É recomendável que os itens classe A tenham alto índice de rotatividade para permitir maior capital de giro disponível, evitando a imobilização de recursos? Foi essa que você respondeu, né, Felipe? Isso, professor. Então, tá certa, né? Gente, desculpa, o gabarito é letra C. Porque se ele é classe A, ele envolve muito dinheiro, né? Então você tem que ter uma rotatividade maior, ou seja, ele tem que sair mais rápido, né? E nesse sentido você tem uma menor quantidade dele, e assim que já está acabando, você pede o estoque de segurança menor, né? Para você não imobilizar muito recurso. Letra D. Classe A são aqueles que, mesmo representando o maior número, correspondem à menor parte do investimento? Não, esses são os de classe C, né? E a fórmula que define estoque de segurança para itens de classe B, na verdade, é consumo médio vezes metade do tempo de abastecimento, ou seja, um estoque para 15 dias. Foi isso aqui que eu falei para vocês se atentarem. Um item classe C, né, você consegue ser, que é a fórmula que estava aqui, na verdade, consumo médio vezes o tempo de abastecimento, um estoque para 30 dias. Né, porque é um item barato, então você consegue ter um estoque de segurança correspondente a um mês de consumo. Já um item classe B, você diminui um pouquinho, bota aí uma segurança de 15 dias. E um classe A você bota 10 dias, né? Então 1/3 do consumo médio mensal, porque você não pode gastar muito dinheiro com ele e mobilizar muito seu estoque, tá? Prosseguindo, gente, já estamos quase acabando. Armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos para a saúde. Então vamos falar agora, uma questão bem fácil, caiu no meu ano, adorei quando eu vi, sobre alterações visíveis que podem ser indicativas de problema com a estabilidade de medicamentos. As percepções de amolecimento, enrugamento ou mancha de óleo são indicativas de problema na estabilidade de supositórios, cremes e pomadas, cápsulas, grânulos ou dragens. Essa é bem simples, vou dar aí 5 segundinhos para vocês pensarem. Né? Supositório, é bem simples. Óleo, né? Então cápsula não seria, a não ser que fosse uma cápsula mole e tudo mais, né? Mais difícil. Grânulo também não, que ele é seco. Draja também não faria muito sentido, que é uma forma seca, né? Então poderia ficar na dúvida entre cremes e pomadas e supositório, mas enrugamento só pode ser supositório. O livro, né, traz aqui, eu trouxe essa tabela, depois vocês olhem com calma, para cada forma farmacêutica, quais são as alterações que a gente pode ter. Né? Então, comprimido, quantidade excessiva de pó, né? Então comprimido pouco friável, né? Friabilidade, quer dizer, muito friável, com uma friabilidade ruim, tem muito pó, né? Isso acontece às vezes. Então, deem uma olhadinha, não precisa decorar, eu acho que é só entender realmente, e aí é suficiente. Sistema de distribuição, agora sim o bicho pega, né? Vamos relembrar isso, é um assunto que eu sempre cobro nos simulados e que sempre é cobrado na prova. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do fluxograma a seguir. Então, médico prescreve, enfermagem solicita por unidade assistencial, farmácia distribui, enfermagem recebe, prepara, administra e estoca. Sistema de distribuição, vou dar um tempinho aí. Quem quiser já respondendo, pode responder, tá, gente? Coletivo. C, né? Coletivo. Por que coletivo, Felipe? Porque quando a enfermagem estoca, ela já é coletivo, ela não fica na unidade assistencial da farmácia. Ela solicita por unidade assistencial, né? Então, é para um monte de paciente, ela solicita ali. Então, esse é o fluxograma que tem no livro. Então, o médico prescreve, o pessoal da enfermagem totaliza as prescrições, requisita a farmácia em nome da unidade assistencial, farmácia faz a separação e o pessoal da enfermagem estoca, prepara e administra. Vamos relembrar aí cada sistema de distribuição. Tá? Então, sistema coletivo ou de estoque descentralizado por unidade assistencial. Então, foi o que a gente acabou de falar. Né? Então, sei lá, a pediatria faz uma solicitação, né? A enfermagem solicita lá para a farmácia. Vantagem, né? A movimentação do estoque é mais fácil para quem é farmacêutico, é ótimo, porque você controla muito fácil, né? Para quem é preguiçoso, entre aspas, nem sempre é fácil, tá, gente? Custo de implantação baixo, menor número de funcionários na farmácia, horário de funcionamento da farmácia reduzido e grande disponibilidade na unidade assistencial. Então, o risco de faltar alguma coisa é menor. Porém, você perde o controle,
né? Então você tem subestoque, falta de revisão da prescrição, porque o medicamento já está lá na enfermagem, né? E aí tem um erro de administração maior, então a gente não consegue intervir. Maior quantidade de perda, né? Porque o pessoal não controla, né? É o nosso papel fazer isso. Dispensação feita pela enfermagem, alto custo institucional, porque você perde muita coisa. Acho que é bem simples entender o coletivo, né? Já o individualizado, que pode ser direto e indireto. Então, direto, quando é uma prescrição, transcrição da prescrição não, a cópia da prescrição é direta, mas quando ocorre uma transcrição da prescrição, né, pela enfermagem, é indireto. Mas neste caso ele é dispensado por paciente, por isso individualizado, tá? Normalmente por um período de 24 horas. Já é bem melhor que o coletivo. Então, vantagem: estoque centralizado na farmácia, menor quantidade de perda e desvio, possibilidade de garantia de qualidade, revisão da prescrição, isso a gente já consegue fazer, e um faturamento mais apurado. A desvantagem: custo da implantação é maior, precisa de mais efetivo na farmácia, principalmente. Funcionamento da farmácia horário integral, erro de medicação e perda ainda pode ocorrer, porque se o paciente, por exemplo, se sustar aquela prescrição, né, a que já foi dispensado para 24 horas, e grande consumo de tempo da enfermagem, que tem que ficar ali, né, fazendo a cópia da prescrição ou transcrevendo, principalmente aí no método indireto, tá? Diferente da dose unitária, que você vai, normalmente, né, por paciente por um período de 24 horas, mas numa embalagem unitária. Já que na individualizada, você às vezes dá o quê? Um frasco inteiro para o paciente, você não vai ficar fracionando. Diferente da unitária, que mesmo seja para 24 horas, você dá certinho ali para o paciente. Então, exemplo aqui de um comprimido, né, você corta e dá exatamente a quantidade que você precisa, em vez de dar uma cartela inteira, por exemplo, tá? E aí é individualizado e identificado para cada paciente. Nem todo lugar é 24 horas não, né? Quem consegue colocar aí para 12 horas, por exemplo. Vantagem: farmacoterapia otimizada, integração do farmacêutico com a equipe multidisciplinar. Redução do custo, requer menos tempo na enfermagem, no preparo, né, no caso, redução do erro de medicação e otimização das devoluções. Desvantagem: custo de implementação e efetivo maior, é bem mais caro, precisa de etiquetadora, né, enfim, fracionadora. Funcionamento da farmácia em horário integral, aquisição de materiais e equipamentos específicos e dificuldade de obter formas farmacêuticas e dosagem necessárias no mercado. Nem sempre você encontra o comprimido já fracionável, né? Aí por isso a gente tem que gastar tempo cortando ou usando uma fracionadora, então é uma dificuldade que a gente encontra. Entenderam, gente, os tipos de sistema de distribuição? Entenderam ou não, né? Relembraram? Tá? Sim. E nós temos sistemas mistos ou combinados, tá? Então, quando a gente tem solicitação por sessão, então, por exemplo, radiologia, endoscopia, laboratório, né, que é sistema coletivo, e já a unidade assistencial vai uma cópia da prescrição, por exemplo, num sistema individualizado, ou ainda, né, até mesmo dose unitária. E há casos de prescrição individualizada e dispensação coletiva. Então, alguns medicamentos são coletivos, tipo uma insulina da vida, né, e a prescrição individualizada ali do madipirona e tudo mais. Tá? O sistema de distribuição ele ainda pode ser centralizado e descentralizado. A diferença do descentralizado é quando a gente tem farmácia satélite. Então, geralmente no centro cirúrgico, no pronto atendimento, na UTI, tá? Numa semi-intensiva, mais difícil, mas pode ter também. Tá? Então, centralizado não, fica tudo dentro da farmácia e ela atende todo mundo. Tá? Então, vamos aqui agora falando dessa questão. Agora já não é mais sistema de distribuição, tá? Mas tem a ver com dispensação e distribuição. No caso de dispensação e distribuição de medicamentos de uso restrito, letra A, é recomendado que sejam distribuídos separadamente dos outros medicamentos, devem ser armazenados nas unidades assistenciais em local adequado e seguro, devem ser prescritos por investigadores autorizados, é exigido o preenchimento de impressos específicos avaliados por auditores da Comissão de Farmácia Terapêutica, a adesão do paciente ao tratamento deve ser monitorada. Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem nessa. Medicamentos de uso restrito. Alguém se habilita? D. Sim, né? Vamos olhar cada um. Então, quando fala que sejam distribuídos separadamente de outros medicamentos, a gente está falando de medicamentos de controle especial. Né? Isso é uma sugestão do livro, tá, gente? Não sei se isso acontece sempre, não.
Mas assim, a gente sempre exige normalmente uma receita separada e tudo mais, né? Só que a gente sabe que na farmácia hospitalar a gente não tem a necessidade daquela notificação da receita e tudo mais. Devem ser armazenados em unidade assistencial em local adequado e seguro. Também é o controle especial, né? Então tem que ficar trancado, a gente sabe dessas questões. Deve ser prescrito por investigadores autorizados. Quando fala de investigador, a gente está falando de ensaio clínico, né? Agora, exigido preenchimento de impressos específicos avaliados por auditores da Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, esses medicamentos de uso restrito, né, normalmente a comissão que determina quais são esses. Foi o exemplo que eu dei lá, né, no meu hospital que eu trabalhei, que alguns antibióticos tinham que passar. Nesse caso, nem era a Comissão de Farmácia Terapêutica, era a CCIH. Tá? E a adesão do paciente deve ser monitorada, não faz sentido isso no uso do hospital. Isso aí é só para o uso ambulatorial, porque dentro do hospital, em tese, a adesão é 100%, né, porque a enfermagem vai lá, administra e assiste o paciente tomando o medicamento. Beleza? Farmacoepidemiologia. Ai, meu Deus, é muita coisa, né, gente? Deixa eu ver quanto tempo que a gente ainda tem aqui nesse link. Qualquer coisa a gente termina a aula para não ficar prendendo muito vocês. Acho que ainda dá pra gente falar desse assunto aqui, tá? E aí depois qualquer coisa a gente continua, porque eu sei que vocês já estão cansados. E qualquer coisa semana que vem a gente bota 2 aulas. Vamos lá. É um estudo especialmente útil quando se quer estudar reações adversas pouco frequentes e que requerem um período prolongado de exposição, no qual portadores de determinada doença ou sintoma são comparados com pessoas que não apresentam a doença ou sintoma em estudo quanto a exposições anteriores e fatores de risco. Este tipo de estudo, que examina uma só doença, mas vários fatores de risco ou exposições, é denominado SR, estudo de corte, estudo ecológico, descritivo ou caso controle. Matheus, se não estiver dormindo, queria que tu respondesse essa. Pegando teu pé com os estudos. Dormindo não. Então, peraí, prolongado de exposição, pouco frequente, eu acho que é caso controle. Isso, caso controle, né? Principalmente por causa da frequência, né? E aí você compara aquela pessoa que tem a doença, o sistema em estudo, quanto as posições anteriores e fatores de risco, né? No estudo de caso controle, a gente parte, né, de pessoas que são casos, né? Ou seja, que já desenvolveram a doença, e pessoas que são controles, que não têm aquela doença. E a gente vê retrospectivamente se ela foi exposta, né, a um fator de risco, por exemplo, que a gente quer estudar. Diferente de um estudo de coorte, onde a gente acompanha aquele paciente ao longo do tempo e no final a gente vai ter aqueles que foram expostos e que desenvolveram a doença e outros que foram expostos e não desenvolveram, por exemplo, né? Então essa é a principal diferença aí da coorte caso controle, para quem não lembra. Acho que é a principal diferença que a gente tem que saber. Ensaio clínico randomizado é aquele clássico, né, que a gente tem a intervenção do investigador. Ecológico, normalmente estudos que estudam populações, formas de utilização de estudos de utilização de um medicamento ali na população, perfil de prescrição. E estudo descritivo, na verdade vários estudos podem ser descritivos, né? É um conceito mais genérico, tá? Então trouxe aqui para lembrar, estudos descritivos são aqueles que geram hipóteses. Então pode ser relato ou série de casos, estudos de prevalência, estudos de incidência, estudos ecológicos ou demográficos, geram hipóteses, diferente dos analíticos, que envolvem as coortes e casos controles, que avaliam o risco, como eu mencionei, só que o caso controle, a gente parte do resultado e volta no passado daquele paciente, e estudos de coorte, que a gente acompanha aquele paciente, embora tenham coortes retrospectivas também, né? E estudos clínicos randomizados são os ECR, são estudos experimentais, onde a gente intervém. Diferente dos demais, são observacionais. Professor, a chamada vai cair. Tá. Mas era exatamente onde eu queria parar.